Bom, como se deu início, na realidade foi há bastante tempo. Quando eu comecei a desenvolver meu amor pela arte do desenho, eu era ainda bem jovem. Na realidade, era ainda uma criança. Eu tinha aí, eu tinha por em média 8 anos de idade. E tudo começou quando um dos meus primos, Francisco Bernandes, ele fez alguns desenhos, né, rabiscou alguns desenhos e me deu esses desenhos. Então, o meu amor pela arte do desenho, ele teve início a partir desse momento, quando o Francisco Bernandes, meu primo, ele fez esses desenhos, né, e entregou esses desenhos para mim. Então, ao ver aqueles desenhos, aquilo me despertou uma paixão muito grande, e apesar de que eu era ainda muito novo, ainda não tinha nenhuma compreensão com relação à arte, mas aquilo despertou, né, um interesse, e é um trabalho que eu achei, né, bonito, e isso acabou despertando a minha curiosidade ou desejo de realmente aprender a fazer também aquele trabalho. As crianças, elas são atraídas por coisas que na realidade chamam atenção, né? Coisas que envolvem cores. Então tudo que tem muito cores, né, tons coloridos, geralmente desperta a atenção das crianças. Mas embora esses desenhos fossem rabiscos mesmos, feitos somente com grafites ou caneta esferográfica, mas mesmo assim aquilo acabou despertando, né, esse desejo, essa paixão pela arte. Isso se deu quando ainda meus pais moravam lá no sítio Miragem, município da cidade de Umarizal. Então, logo depois de um curto período, eles mudaram para a cidade, e ao chegarmos na cidade, então meio que a cidade ofuscou aquele apreço, ou seja, aquele interesse que eu tinha na arte do desenho. Então a cidade acabou me distraindo com outras coisas, e eu acabei um pouco que, né, entre aspas, né, esquecendo da arte do desenho. Mas depois de uns anos, né, pouco tempo depois, na realidade, né, quando eu tinha os meus 12 anos, então foi a partir de então que novamente eu comecei a despertar, né, o desejo de aprimorar ou aprender a arte do desenho. Então foi na época em que eu passei a frequentar, né, a casa da minha tia. Então eu passei muito tempo lá na minha tia, onde o meu primo Rodrigo Fernandes, né, que é irmão do Francisco, né, foi onde nós começamos a nos dedicar novamente no desenho. É interessante que nós não começamos tentando, por exemplo, hoje eu trabalho com o desenho, né, de retratos, fazendo fotografias, né, copiando fotografias, desenhos realistas. E quando eu comecei por outro caminho. Comecei com histórias em quadrinhos, né, fazendo desenhos de super-heróis dos gibis. E é interessante a maneira como foi que eu dei início, né, a esse meu processo de aprendizado. Então, eu mais o Rodrigo Fernandes, então ainda nós bem jovens, eu com meus 12 anos, ele um pouco mais novo, tinha aí seus 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Então nós pegávamos, né, escondido do meu avô, né, eu recordo como se fosse hoje. Então meu avô ele era fumante, então ele fazia seus cigarros, né, com os papéis que ele comprava no mercado. Então esses papéis eles eram assim bem transparentes, ele tinha uma transparência muito grande, e nós pegávamos esses papéis escondidos dele para fazer nossos desenhos. Então nós pegava esses papéis de cigarro e copiava aqueles desenhos dos quadrinhos, dos gibis que o Rodrigo ele tinha. Então ele colecionava gibis.
Aí nós começamos a praticar fazendo essas cópias, copiando, né? Nós colocava o papel de cigarro em cima da figura lá do quadrinho e ia copiar essas imagens, esses desenhos. Então nós sempre procurávamos nos desafiar, procurávamos sempre copiar aqueles desenhos, as figuras que tinham mais detalhes para tornar ainda mais difícil e mais desafiador, né, para nós naquela questão do desenvolvimento do aprendizado do desenho. Então eu comecei a aprender a desenhar dessa forma, cobrindo, né? Eu jogava o papel, né? Aquele papel de cigarro que nós pegávamos do nosso avô, né, à noite, enquanto ele dormia, para fazer nossos desenhos. Bom, e o tempo foi passando e cada vez mais eu fui desenvolvendo, né, essa paixão, esse amor pelo desenho. E nós passamos depois a começar a desenhar, né, em papéis, papel sulfite. Então o Francisco, ele depois passou a trabalhar no Banco do Brasil e aí eles compravam bastante blocos, né, de papéis, papel sulfite, e nós gastávamos bastante dos papéis, né, que eles usavam, o trabalho deles, e muitas vezes até minha tia reclamava, né, que nós gastava muito papel, né, que era um papel que envolvia o trabalho deles. E aí o nosso trabalho, né, esse processo de aprendizado foi dando sequência e nós fomos desenhando esses super-heróis de história em quadrinhos. Depois eu comecei a tentar desenvolver, né, meus gibis, minhas histórias em quadrinhos, assim como o Rodrigo, ele também passou a se dedicar aos quadrinhos. Eu cheguei até a fazer alguns gibis, eu não tenho mais nem um registro, eu não tenho nenhum registro, né, desses trabalhos quando eu comecei, porque naquela época não existia internet, não existia os meios, né, tecnológicos que tem hoje, como por exemplo, né, celular. Eu não tinha câmera, não tinha nem conhecimento dessas coisas. E aí nós fomos trabalhando e desenvolvendo a nossa arte no desenho. Depois de um tempo, novamente, né, aí quando foi no ano de 1995, então novamente, né, Francisco Bernardes, ele é a peça-chave no que diz respeito, né, ao trabalho que hoje eu realizo, que é o trabalho de copiar fotografias, né, copiar retratos, fazendo esse trabalho de realismo. Então eu vi um outro desenho que ele havia feito, né, de um retrato, né, a foto de um político lá do estado do Rio Grande do Norte. Então quando eu observei aquela foto, então aquilo me chamou tanto a atenção, aqueles detalhes, né, todo aquele efeito como se levando para o realismo. Embora fosse um trabalho um pouco mais, né, rabiscado, mas ele dava, né, esse passo, né, para esse efeito de realismo. Então aquilo me chamou a atenção. Então eu descobri que a minha área não era os quadrinhos. Então eu parei de desenhar os quadrinhos, de fazer desenhos e de fazer as histórias em quadrinhos e comecei a me dedicar a aprender a desenhar fotografias de pessoas. Isso se deu no ano de 1995. Aí eu comecei a praticar. O primeiro desenho, né, a primeira fotografia que eu copiei, né, olhando, fui desenhando olhando, foi a fotografia de minha mãe. Esse desenho, eu tenho ele comigo guardado até hoje. Eu guardei esse desenho como recordação, né? Para mim é como se fosse uma relíquia. Aí foi o primeiro desenho, a primeira tentativa com relação a tentar desenvolver a arte do realismo através de retratos, né, fotografias de pessoas. E daí eu passei a praticar, fui praticando. Então, como eu não tinha ninguém, né, que me orientasse, que me ensinasse, então eu fui aprendendo mesmo na raça, ali, na prática, observando fotografias, porém não tinha nenhuma noção, né, com relação à questão de tons de grafite,
luz, sombra. Então tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Na prática, praticando, eu fui desenvolvendo essa habilidade. E depois que eu comecei a me desenvolver, né? Quando eu já tinha alguns desenhos feitos, aí foi então que eu participei da primeira exposição, né, realizada pela prefeitura da cidade de Umarizal. Essa exposição ela foi realizada exatamente na prefeitura, na biblioteca, né, na biblioteca pública da prefeitura. Então foi lá que eu expus meus primeiros desenhos. E foi então também que eu conheci, né, um outro desenhista da cidade, que já era conhecido, mais conhecido na cidade pelos seus trabalhos, que é primo também, né, dos meus primos, né, do meu primo Francisco Bernardes. Então, a partir de então eu passei, né, a expor o meu trabalho. Embora ainda estava em processo de aprimoramento, né, eu ainda não tinha habilidade suficiente, mas já eram desenhos que já chamavam a atenção das pessoas na época. Então, depois dessa exposição, foi que começou a surgir encomendas. Então, pessoas até mesmo de cidades vizinhas passaram a fazer, né, encomendar desenhos de fotografias. Como eu não tinha, né, não existia nem mesmo celular naquela época, né, aparelho celular. Então, algumas pessoas pegaram o contato, né, o telefone da própria prefeitura, né, da Secretaria de Cultura, para que eles entrassem, né, conseguissem falar comigo, entrar em contato comigo, para encomendar alguns desenhos e fotografias. Bom, e aí a partir de então foi que começou a vir as encomendas. Então passou a surgir várias encomendas, tanto na cidade, como também de algumas cidades vizinhas. E aí eu fui, né, praticando, fui desenvolvendo minha arte, o meu trabalho passou a ficar conhecido na minha cidade, e a partir de então eu comecei a participar de outras exposições. Participei de várias exposições na minha cidade, tanto exposição em praça pública, né, nas ruas, assim como também participei de algumas exposições na Casa de Cultura da minha cidade, lá na cidade de Umarizal. E aí depois de um certo tempo, né, acabou que eu, devido desvalorização, né, como as pessoas não costumam dar muito valor a essa arte do desenho, então acabou que me deu um certo desânimo e eu parei de desenhar por um tempo. Então, por um período de tempo eu parei de desenhar, e foi aí então quando passaram a me incentivar a criar redes sociais para divulgar os meus desenhos. Eu não tinha redes sociais, né? Então quando foi em 2017 foi que eu resolvi, criar, né, minhas redes sociais e começar a divulgar meus desenhos. Então foi nessas redes sociais em que eu me deparei com outros desenhos, na realidade com um mundo vasto, né, de desenhistas, de artistas, né, com desenhos extraordinários, incríveis. E foi um dessas pessoas que eu me deparei na rede social que me despertou novamente, né, né, aquela força de vontade, né, despertou em mim a força de vontade de novamente voltar a praticar o desenho. Aí foi que eu comecei a ver a necessidade de aprimorar. Então, quando eu não conhecia o trabalho de outros desenhistas, na minha cabeça, na minha mente, o meu desenho já estava excelente. Mas quando eu vi o trabalho de outros, eu percebi que ainda tinha muito que melhorar. Então, eu ainda não tinha chegado a um nível que eu achava que tinha chegado, mas na realidade ainda faltava muito. Então, aí eu passei a me dedicar mais e a analisar e ver o trabalho de outros para fazer com que a minha própria técnica também se desenvolvesse e eu conseguisse alcançar, chegar àquele nível, né, que eu via no trabalho de outros, né, desenhistas. Então esses foram que fizeram com que eu visse a necessidade da evolução, evoluir no meu trabalho. Então eu tenho acompanhado esses desenhistas até os dias de hoje. Então eu passei, né, criei o canal
aqui do YouTube. Foi aí em 2017 que eu comecei a divulgar meus primeiros vídeos, né, fazendo os meus trabalhos e também divulgar aí nas redes sociais. Então aí eu venho hoje com essa meta de conseguir realmente viver, né, da arte, né? Então isso é um sonho que eu tenho desde criança, na realidade, de viver da minha arte. Então eu venho nesse processo até os dias de hoje. No início, quando comecei, eu não tinha, né, à minha disposição nenhum material, né, profissional de desenho. Então eu desenhava meus desenhos, era com lápis comum, esse lápis que se usa na escola, né, aquele grafitezinho comum que usa na escola. E os papéis eu usava papel sulfite e depois passei a usar papel cartolina. Então eu não tinha nem conhecimento desses materiais que hoje eu tenho. E eu fazia meus desenhos na época usando apenas um lápis. Depois que eu conheci o lápis da Faber-Castell, série 9000, aí eu passei a usar dois tipos de lápis, duas graduações diferentes, que era o 2B e o 6B. Então eu fazia meus desenhos usando apenas esses dois materiais, esses dois lápis, o 6B e o 2B da Faber-Castell e papel cartolina. Então não tinha conhecimento, né, dos materiais como esfuminho, né, boleador, essas coisas todas que hoje eu tenho em mãos, né, eu realizo no meu trabalho. E hoje eu estou aí cada vez, né, buscando aprimorar e aperfeiçoar mais ainda a minha arte, aí já alcançando aí o hiperrealismo. Então essa, né, na realidade, a minha história foi como tudo começou, né, para que eu desenvolvesse essa paixão pela arte do desenho realista.